Meu nome é Vanessa Ribeiro, sou psicóloga, gestalt terapeuta, responsável técnica pelo Instituto Petropolitano. Eu vim aqui para te dar as boas-vindas a esse curso e contar um pouquinho da proposta do curso, né? É sempre um desafio fazer um curso online, né, gravado. E um dos meus maiores medos era ficar chato, porque eu entendo que a gestalt terapia ela é uma teoria de vida, né? Ela é uma teoria que tem uma potência enorme de nos afetar e de transformar vidas. Então, o cuidado aqui, o tempo inteiro, foi que você pudesse se sentir junto, né? Que a gente pudesse trazer para esse curso, mesmo você fazendo aí da tua casa, um espaço caseiro, um espaço aconchegante, um espaço de encontro, porque isso vem da filosofia da nossa abordagem, né? Então, eu vou trazer um pouquinho para você, assim, do que é a proposta, né? De que diferenciais a gente está trazendo aqui. Primeiro, eu quero te contar que existe uma coisa que chama Gestalt Pedagogia. Você já ouviu falar? A Gestalt Pedagogia é uma ideia de construção de aprendizado que passa tanto pelo cognitivo quanto pelo emocional. Então, você vai ver aqui vários formatos de aula, justamente porque a gente entende que existem muitas formas de aprendizagem, né? E se existem muitas formas de aprendizagem, existem muitas metodologias, né? E cada uma delas vai fazer diferença e vai ficar mais forte para alguém, menos forte para outro. Então, aqui você vai encontrar quadrinhos, música, aula mais estruturada, com slides, né? Leitura, exercícios, enfim, é um espaço para você. Preciso te contar também que você tem 1 ano de acesso. E isso também é uma política nossa, né? Que você possa fazer no seu tempo. A aprendizagem, ela precisa vir de encontro com a vida, de encontro com as oscilações que a gente tem na nossa vida, né? Então, talvez em algum momento, assim como quando eu estou lendo um livro, às vezes eu me sinto muito conectada com aquele livro e a leitura flui muito, porque naquele momento aquele livro está ressoando comigo. Às vezes eu preciso de um tempo. Inclusive porque a gente trabalha aqui temas muito sensíveis, né? Então eu preciso de um tempo, eu preciso digerir, às vezes eu preciso levar para minha terapia coisas que estão impactando e depois eu volto. Então esse tempo de acesso, ele também vem como um respeito a isso, né? Ao teu tempo, ao teu espaço, né? A ideia é que seja de fato um lugar de encontro, né? Dentro das nossas possibilidades e que ele seja mais acessível possível aí e mais respeitoso com o teu momento e com os teus processos, né? Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Espero que você se sinta acolhido por aqui e que você se sinta fazendo boas conexões gestálticas. Esqueci de falar uma coisa. A gente está inaugurando no curso online uma metodologia que chama Diário de Ressonâncias. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela para você. Mas eu preciso te contar que dentro da Gestalt Pedagogia, que a gente fala de aprendizagem cognitiva e aprendizagem emocional, a gente também acessa vários tipos de memória. Então, existe um convite, que não é uma imposição, é um convite, para que você resgate, inclusive, a escrita à mão, né? Então, a gente está trabalhando aqui memória afetiva, né? Memória que a gente chama de memórias episódicas, né? Que são memórias de vivência. Então, em alguns momentos, eu vou te chamar para conectar a teoria e a tua história. Onde você vê a teoria na tua vida, né? Então, para além de aprendizagem de conceitos, que é uma outra memória, memória semântica, enfim, são muitos convites. Esteja muito à vontade de aceitar aquilo que fizer sentido para você nesse momento, de rever as aulas quantas vezes você quiser, né? Se você sentir que às vezes você entendeu cognitivamente, mas você precisa processar emocionalmente, assiste de novo. Enfim, esse espaço é seu. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente e eu espero você no próximo vídeo. Então, agora que você já chegou, né, eu vou contar um pouquinho para você sobre a metodologia que a gente está propondo nesse curso, né,
que é o diário de ressonâncias. Você já ouviu falar em diário de ressonâncias? Algumas pessoas colocam também como diário de bordo, né? É um termo que também é usado. O diário de ressonâncias, a ideia das ressonâncias é justamente aquilo que ressoa em você na medida que você está entrando em contato com uma determinada imagem, com um determinado conteúdo, explicação, enfim. Então, a proposta do diário de ressonâncias são as suas memórias e as suas conexões desse encontro. Seja ele um encontro com uma imagem, com uma música, com uma teoria, né? Então, o diário de ressonâncias é algo seu, que é produzido, né? Então, em nenhum momento a gente tem a pretensão aqui de que você reproduza exatamente o que eu estou falando. A ideia é que você possa justamente fazer as suas próprias conexões, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou falando do humanismo, né? Ou eu estou falando sobre um processo clínico, e aí você fala, nossa, isso me lembrou um filme, a cena do filme tal, e aí o diário de ressonâncias é onde você pode fazer essas conexões. Eu falei no vídeo anterior que a gente trabalha com vários tipos de memória, né? Então, nesse momento, você resgata memórias, principalmente memórias episódicas, né? Coisas que você já viveu, memórias biográficas, né? De coisas que fazem parte da tua história, e isso só facilita o teu aprendizado, né? Então, eu queria te contar um pouquinho sobre formatos. Em geral, quando eu proponho isso nos cursos que eu dou, as pessoas falam, Vanessa, o que é isso, né? Que formato que tem, como é que faz? E eu falo, como você quiser. E aí, em geral, tem um espanto, né? Principalmente na universidade, que tem uma série de regras para tudo, a ideia é bagunçar mesmo. Então, assim, eu queria mostrar para vocês alguns modelos, né? Eu trouxe aqui um modelo de caderno, que você pode eleger. Esse meu caderno está bem velhinho, porque eu uso muito ele, né, nos cursos, de fazer esquemas, de ter post-it, né, de incluir post-it, de colocar marcador, enfim. É para ser um processo seu, né? E você vai receber também, né, aqui embaixo você pode baixar nos materiais um arquivo que são vários materiais, tipo scrapbook mesmo, né? Folhas diferentes, alguns elementos, por exemplo, que você pode recortar e compor o seu diário de ressonâncias, né? A ideia é que seja as suas conexões. E aí você pode fazer isso fisicamente, você pode fazer isso virtualmente, mas precisa ter a sua identidade. Precisa ser seu. É o seu processo de aprendizado. Então, o que a gente está tentando resgatar aqui é o prazer de aprender. É desinstrumentalizar o processo de aprendizagem como um processo informacional, né? Eu preciso reter informações. Quanto mais informações eu retenho? Não, porque reter informações não é necessariamente saber usá-las, né? Então, é nessas conexões que a gente consegue ter apropriação para usar essas informações no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, a gente tem ali os arquivos que você pode baixar, né, e imprimir o que você quiser. São várias páginas, você vai elegendo o que você quer imprimir ali e vai compondo o teu diário. E um outro formato que eu quero mostrar para vocês, que eu particularmente uso muito, é da pasta catálogo, porque é uma pasta que você pode, por aula, por curso, ir colocando aqui uma etiqueta, né? E aqui, para mim também, quando eu faço algum desenho, alguma coisa, eu vou incluindo ali naquelas aulas, vou separando por aula. Se tem uma música que me lembrou a música, eu coloco a letra da música ali, então eu vou compondo ali também o meu diário de ressonâncias nesse modelo. Mas, Vanessa, esses são os únicos modelos? Claro que não, o modelo é teu. Então, eu já recebi potinho de diário de ressonâncias, principalmente nos cursos que eu dou, né? Às vezes eu recebo para entender a produção e depois devolvo. Eu já recebi um potinho que era como se fosse... vai mostrar aqui para vocês na imagem, né? Então, me lembrou muito essa coisa da garrafa que era jogada no mar com mensagem, sabe? Então tem as mensagenzinhas e a cada aula, a cada ressonância virava uma mensagem. Então é quase que uma caixinha dos tesouros, né? Um potinho dos tesouros. Já recebi também em formatos de scrapbook mesmo, né? De processos até de elaborar o caderno manualmente e poder fechar com fita. Enfim, o formato é seu. Né? Já recebi pessoas que fazem feltro, então elementos com feltro nos seus diários. A ideia é
o que fala de você, não só em conteúdo, mas também em forma, que é uma das coisas que a gente vai mais abordar aqui. A Gestalt Terapia trabalha com conteúdo e forma. E o meu convite é que você aprenda sobre Gestalt Terapia usando os dois elementos, usando as duas dimensões. A gente não é só conteúdo e a gente também não é só forma, a gente é a integração entre essas coisas, né? O Diário de Ressonâncias é um super convite para integrar. Eu sei que vai vir ali talvez um desejo de acabar logo o curso, porque a gente aprende que quanto mais rápido, melhor e mais eficiente. E o meu convite aqui para você é a gente bagunçar essa ideia também. É que seja gostoso. Em geral, o que é gostoso, a gente degusta. A gente não simplesmente engole. Então, degusta esse momento, degusta esse processo de aprendizado. Eu espero muito que faça sentido para você e eu vou ficar muito feliz de receber seus retornos, né? Se você quiser compartilhar comigo as suas produções, o que você viu, enfim, a gente está deixando aí no material também o e-mail, você pode compartilhar o que você quiser, o que você sentir à vontade, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre as bases filosóficas da Gestalt Terapia, né? As influências filosóficas. É importante a gente entender assim, o quanto que a Gestalt Terapia ela é composta por encontros. Encontros com filosofias, encontros com teorias, e isso dá sustentação ao nosso fazer clínico, né? E as nossas influências filosóficas, elas têm basicamente três bases, né? O humanismo, o existencialismo e a fenomenologia. E a ideia é que a gente possa bater um papo sobre isso, né? Eu lembro que durante a graduação, a filosofia era a parte que eu menos gostava, porque eu achava chato. Sinceramente, eu achava muito chato. E qual era a minha dificuldade? Uma fala muito rebuscada. Eu tinha aula com filósofos, né? E que muitas vezes falavam várias coisas que eu não entendi, não via na prática aquilo acontecendo, não conseguia entender na prática, né? Então, um esforço que a gente vai trazer aqui é justamente que isso fique palpável para você, né? Que a gente consiga entender princípios e a partir deles nos orientarem, né? Eu costumo dizer assim que para entender Gestalt Terapia, eu preciso entender os princípios, coisas básicas. Base, a palavra já diz, né? É base, é apoio. É aqui que eu me apoio. Então, Vanessa, como que a Gestalt Terapia se apoia numa filosofia, né? Em que isso faz diferença? Então, vamos começar pelo humanismo, né? O humanismo é um movimento filosófico. Eu ainda não estou dizendo da psicologia humanista, eu estou dizendo do movimento humanista, né, que vem após ali o Renascimento e vai trazer uma ideia de um homem potente. Até então, o que a gente tinha era a igreja no centro. Deus era o poder, né? E o humanismo, ele vai trazer uma ideia assim de o homem tem o poder. A gente tem até um movimento que chama humanismo cristão, que depois eu vou falar um pouquinho melhor para vocês numa outra aula, mas que é uma ideia um pouco assim, Deus tem o poder, mas você tem que fazer a sua parte, né? Então, o homem tem a potência. Então, o humanismo vai trazer muito essa ideia da potência do homem. O homem é o gestor da sua própria vida, é o gestor da sua própria história, né? O homem é a medida de todas as coisas. Você já ouviu essa frase? Então, é sobre isso, né? O homem no centro. Então, até na arquitetura, naquela época, a arquitetura das cidades era a cidade, a igreja no centro, e toda a população ela era construída, né? Toda a cidade era construída em volta da igreja. Isso fala muito de um período do teocentrismo, né? De Deus no centro. A arquitetura das cidades era só uma forma de simbolizar o que já acontecia no processo social. Então, assim, quando a gente fala do movimento filosófico humanista, uma coisa que eu gosto muito, né, é a definição de sujeito. Ou melhor, a definição de pessoa. Pessoa, dentro do humanismo, pessoa é aquele sujeito que tomou posse de si.
E eu acho que isso é muito simbólico, né? Porque é aquele que se deu conta da sua potência e, ao se dar conta da sua potência, toma decisões e gere a própria vida a partir dessa consciência. Então, olha que interessante isso, né? Quando a gente pensa em psicoterapia, isso faz toda a diferença. Porque o psicólogo não é aquele que vai salvar ou curar o outro. O psicólogo é aquele que vai facilitar com que esse sujeito se torne o centro da própria vida. Que ele tome consciência da sua potência e, ao tomar consciência da sua potência, ele possa tomar escolhas, né, que façam sentido para ele naquele momento. Então, quando a gente faz essa transição das bases filosóficas humanistas, né, para a psicologia humanista, na psicologia humanista, ela surge, a gente também chama de terceira força em psicologia, ela surge no momento em que existia o behaviorismo e a psicanálise. Os dois tomavam a doença como ponto de partida. Então, a psicologia humanista vem a partir de psicólogos que estavam, né, ali na psicanálise ou nas terapias comportamentais, na maior parte da psicanálise, fala: cara, eu acho que faz mais sentido a gente começar pela saúde. Mas, Vanessa, que diferença que isso faz? A pessoa não vem me procurar com ansiedade? Que diferença isso faz no meu, na minha forma de atender? Toda. Por quê? Quando uma pessoa vem me procurar com crise de ansiedade, eu posso partir focando no sintoma, né? Então, o que você está sentindo, desde quando você está sentindo. Isso faz parte do nosso trabalho, claro. Mas quando eu parto da compreensão de que antes dela chegar no consultório, ela já está lidando com aquela crise de ansiedade de alguma forma, eu parto da potência. Mesmo com recursos limitados, essa pessoa ela já está dando conta daquela crise de ansiedade. Então, existe alguma potência ali. Eu começo a entender que a psicoterapia ela é um lugar de ampliação de recursos. Eu não vou dar para ela alguma coisa que ela não tem. A gente vai sofisticar esses recursos, a gente vai ampliar esses recursos, né? Então, são diferenças nesse sentido que vão acontecendo, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é que o humanismo, ele muda a nossa forma de olhar. E por isso que é básico. Por isso que não entender isso, às vezes, é atropelar todo o resto que vem pela frente, né? Uma segunda base que eu falei para vocês é o existencialismo. O existencialismo é um movimento filosófico, de novo, um movimento histórico, que acontece na Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês vão ter arrumadinho depois com os slides. Mas aqui é uma conversa, né? Então, pensa, Europa, Segunda Guerra Mundial, tudo lascado, gente. Pensa numa coisa assim, os homens que eram as estruturas das famílias, eles estavam na guerra. Economia estava lascada. Então, os movimentos filosóficos, as discussões filosóficas que a gente tinha até então, falavam sobre isso. A gente tem como representantes do existencialismo Sartre, que vai falar da náusea de viver, que vai falar da angústia. A gente tem o Kierkegaard, que vai falar de desespero, e a gente tem o Heidegger, que vai falar de finitude. Então, é muito importante a gente saber que os teóricos, eles falam do que eles vivem. Então, do que se estava vivendo naquele momento, né? Então, o existencialismo é um movimento filosófico que vai trazer uma certa verdade nua e crua, sabe? Olha, pensa num papo de amigo, é como se fosse um amigo dizendo assim: amigo, tá na merda? É a merda que a gente tem. Então, a gente precisa lidar com ela. Essa verdade nua e crua, ela é muito importante para que a gente saia do romantismo, porque o humanismo ele tem um certo romantismo e o existencialismo ele é muito concreto, e isso vai fazer muita diferença no nosso processo de condução terapêutica também. O que você tem de concreto, né? Quais são os seus recursos? Qual é a falta de recursos para onde a gente precisa olhar? Então, eu vou olhar para o que dói. O existencialismo ele vai trazer muito isso, assim. A angústia, ela é propulsor de mudança. Pensa que você tem uma pedrinha no seu sapato e que você fica,
Ah, não, uma hora ela vai sair sozinha, uma hora ela vai sair sozinha. Agora pensa que essa pedrinha virou um pedregulho. Esse incômodo, ele precisa ser o suficiente para te fazer parar e resolver aquilo. Parar e tirar a pedra do sapato. Então o existencialismo vai ser um movimento filosófico que quando a gente traz para a psicologia, ele vai vir muito forte com isso. A angústia, ela é necessária para a gente mudar, para a gente promover mudança. Se você está confortável, dificilmente você vai mudar. Você precisa viver desconfortos que são necessários para as transformações que fazem sentido aí na tua vida, né? Então, quando a gente traz isso para o contexto da terapia, eu como psicólogo, eu não necessariamente vou trazer o meu cliente para o conforto. Ah, Vanessa, mas psicólogo não é aquele que acalma? Nem sempre. Se ele está vivendo um processo de violência, talvez não seja de conforto que ele precisa, porque o conforto talvez facilite ele se manter ali, vivendo aquela violência, né? O conforto no sentido de falas do tipo, vai melhorar, né? Não, eu quero entender o que você está sentindo. Há quanto tempo você está sentindo isso? Qual é o teu desejo? Quando você está sentindo essa angústia, o que te vem, né? Que mudança te vem? Então, é importante a gente falar, é base, né? Isso é base para o tipo de intervenção que eu vou fazer com o meu cliente. E aí, para a gente fechar essa aula, que já está ficando longa, eu vou falar um pouquinho da fenomenologia. A fenomenologia é o nosso método em Gestalt terapia, né? A fenomenologia vai trazer a ideia do estudo do fenômeno. O que é o fenômeno? É aquilo que aparece. Vanessa, que negócio mais aberto, né? E é isso mesmo, é aberto. Se eu estou conversando com você, lembra do diário de ressonâncias? Que eu falei para você numa aula passada? O diário de ressonâncias é a aplicação metodológica da fenomenologia, na minha opinião. Por quê? Quando eu estou falando isso com você, o que te vem? Que memória te vem? Isso é fenômeno. Que conexão te vem? Isso é fenômeno. Quando eu estou conversando com o meu cliente, ele diz, pô, Vanessa, você me perguntando isso me fez lembrar um momento que eu vivi assim e assim. Isso é fenômeno. Essa lembrança, ela aparece. E aí ela se torna fenômeno, né? E aí é com ela que a gente vai trabalhar. Na Gestalt terapia a gente não vai em algum lugar específico. Não, a gente precisa ir lá no momento em que você vive. Não, a gente vai entendendo o que vai aparecendo. E a gente vai trabalhando a partir disso, né? Entendendo que a sessão terapêutica, ela é uma sessão disparadora de conexões, né? Então, só para trazer para você o quanto que a fenomenologia é importante enquanto metodologia no nosso modo de intervir, né? E a gente vai falar mais detalhes sobre ela depois. Espero que esse vídeo tenha te dado um panorama sobre as nossas bases filosóficas importantes e eu te espero até na próxima aula. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a fenomenologia, né? Que é também uma proposta filosófica do Husserl. E a fenomenologia, nesse momento, né, nesse vídeo específico, eu quero trazer para vocês uma visão mais próxima da fenomenologia, né? Então, eu já falei para você que no diário de ressonâncias as suas conexões são fenômeno, né? Mas, Vanessa, como é que isso funciona na clínica, né? Quais são os princípios? Então, vou falar um pouquinho sobre os princípios da fenomenologia para você. O primeiro princípio é o que a gente chama de epoquê, né? Ou epoqué, alguns chamam, né? O que é a epoquê? A epoquê é a suspensão de julgamento. É você se voltar às coisas mesmas, né? Pô, Vanessa, falou difícil pra caramba, né? E agora? Toda mente. Então, vamos pensar assim, um cliente tá de frente a frente com você e ele cruza os braços. Quando eu parto de princípios, eu posso dizer, ele tá fechado para terapia. Ou ele não tá gostando de mim. Ou isso são suposições que eu vou fazendo, né? Um olhar fenomenológico, diante disso aqui, ele vai
percebo que esse cliente está de braços cruzados. Ponto. Então, ele fica com a coisa em si. Ele não abre o que aquilo pode significar. Então, dentro da fenomenologia, a gente usa muito a metodologia da descrição, inclusive nos atendimentos, né? Eu percebo que a tua voz ficou diferente quando você falou desse assunto. Você percebe isso? Então, é sempre um movimento da gente poder perceber o que muda, o que aparece, o que fica diferente e descrever isso. Ah, Vanessa, mas desenho, por exemplo. O gestalterapeuta trabalha com desenho. A gente não interpreta? Não. Uma condução fenomenológica, ela sempre vai ter como base a descrição. Ou a percepção, né? Então, quando eu falo que isso aqui, eu percebo que essa pessoa está fechada, eu não estou descrevendo o que eu estou percebendo. Eu estou dando a minha opinião. Essa é a diferença. Parece sutil agora, mas isso faz uma diferença enorme na clínica, né? Uma fala ríspida não é necessariamente essa pessoa está tentando me ofender. Uma fala ríspida pode ser uma fala ríspida. E aí a fenomenologia é sempre um convite à investigação. Enquanto na psicanálise a gente tem a interpretação como método de trabalho, né? Na fenomenologia a gente tem a investigação. Então aquilo que aparece é um convite para você, terapeuta, investigar, não interpretar, não conectar com o que você acha que pode ser, né? E muitas vezes eu tenho a oportunidade de devolver isso para o cliente, né? Eu percebo que o teu corpo ficou diferente quando a gente começou a falar sobre isso. Então, o olhar, né, como a gente trabalha muito a percepção e a descrição, o olhar do gestalterapeuta, ele é muito importante, né? A gente ter uma percepção como um todo. Quando eu estou falando do consultório, por exemplo, isso é tão importante que isso mudou, inclusive, a logística do consultório. O que a gente tinha na psicanálise clássica, né? A gente tinha o divã e o analista, ele ficava atrás, né, ali do divã. Ele não via de frente o cliente. Para a gestalterapia, geralmente nem mesa a gente usa entre a gente e o cliente, porque é importante esse olhar do todo também, né? Quando a gente faz atendimento online, o olhar do gesto, mudança de voz, tudo isso comunica. Eu falei para vocês em outros momentos que gestalterapia trabalha com conteúdo e forma. Esse olhar para a forma, ele tem muita interferência da fenomenologia, né? Então, a forma está no formato do desenho, a forma está nas mudanças do teu corpo, a forma está na voz que embarga, né? A forma está no vômito que vem quando eu falo sobre um abuso, por exemplo. Então, tudo isso é conteúdo e tudo isso pode falar muito mais do que a fala direta, né? Então, a fenomenologia é uma metodologia muito importante que muitas vezes a gente pode deixar de lado pela dificuldade mesmo das leituras, né, filosóficas, mas que é importante esse papo que a gente está tendo aqui, o quanto que ela é viva na prática terapêutica, né? O quanto quando a gente fala sobre processos pré-reflexivos, né, que são essas coisas que não necessariamente eu penso para fechar os braços, não necessariamente eu penso para embargar minha voz. Então é alguma coisa que acontece e depois que acontece eu percebo, né? Isso que a gente chama de pré-reflexivo e que faz toda a diferença. Então é por esse contexto que a gente tem alguns princípios que a fenomenologia vai trazer na nossa condução. A descrição, a investigação, que vem em contraponto à interpretação. A gente trabalha com concreto, aquilo que está concreto, que está ali, né? Uma voz mudando é algo concreto, um choro é algo concreto, é algo que aparece. A gente trabalha com experimentos. O experimento, a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas o experimento, ele fala sobre alguma coisa que se transforma em experiência.
E se transforma em experiência é uma vivência imediata, que é um termo que vocês vão ver muito nas literaturas sobre fenomenologia, né? Na vivência imediata, eu tô aqui e agora. Eu tô em corpo, eu tô em emoção. Emoção é uma coisa que só acontece agora. Você não consegue ficar triste depois. Você fica triste agora. Você não fica feliz depois. Você fica feliz agora. A emoção é agora. Você pode até ter uma projeção do que pode te fazer triste, pode te fazer feliz. Mas a emoção é agora. Então, é no agora que a fenomenologia acontece. É no encontro, é na relação que está acontecendo ali, né? Então, é muito importante a gente falar sobre o quanto que essa metodologia ela vai trazendo vida aos atendimentos, né? Então, falei para vocês da vivência imediata, do presente, da descrição, da percepção e, por último, eu vou falar das perguntas que nos orientam, né, nas intervenções. A fenomenologia ela está querendo investigar. Então, 3 perguntas base que a gente faz é o que está acontecendo, como está acontecendo e para que está acontecendo. O que e o como, muitas vezes a gente faz diretamente na sessão, né? O que você está sentindo? Como é que tem sido viver com isso? Desde quando? Então, é uma investigação, lembra disso. O para quê, muitas vezes, é uma pergunta que a gente vai fazer nos estudos de caso. Ou, vou usar um termo que é de Clark Juliano, que é uma autora que eu gosto muito, também, gestalterapeuta, ela usa o termo especular em silêncio. O para quê é aquela pergunta que muitas vezes eu especulo em silêncio enquanto terapeuta. Então, por exemplo, para que essas crises de ansiedade têm acontecido sempre quando essa pessoa está chegando no trabalho? Qual é a função dessa crise? Para que essa criança tem se comportado assim sempre no ambiente tal? Sempre na escola? Que função isso tem? Para que ele vai trazer a gente para a função da coisa, né? Tudo no nosso corpo tem uma função. A sua tosse tem uma função, o seu vômito tem uma função. E como fenomenólogos, né, a gente também quer entender a função daquilo no contexto. E a função sempre é colocada no contexto. O teu corpo ele não foi construído para vomitar, mas o vômito ele é algo que acontece geralmente num contexto em que tá difícil de digerir alguma substância. Então, a ideia da função de se questionar o para quê. Por que eu falei que geralmente a gente usa isso no estudo de caso, né? Porque é o momento em que a gente está contextualizando as várias informações que estão aparecendo para a gente, picadinhas, muitas vezes, nos atendimentos, né? Então, espero que essa nossa conversa, né, tenha ajudado aí a deixar algumas coisas mais nítidas, né, mais esclarecidas, e a gente se vê aí na próxima aula. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as bases teóricas da gestalterapia. Antes eu falei para vocês que os princípios filosóficos é básico, né? É chão, né, para a gestalterapia. As bases teóricas também, né? Como se fossem os nossos braços, né? A partir de onde os nossos movimentos acontecem. Nós temos 3 grandes bases teóricas, né, que vêm também a partir dos encontros do Fritz, que é o criador da gestalterapia, né, ao longo da sua trajetória de vida. Uma delas é a psicologia da Gestalt. A segunda que a gente vai falar é sobre a teoria de campo, e a terceira é uma teoria que a gente chama de teoria organísmica. Então, aos poucos, nessas aulas, vocês vão conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas teorias, né? E a gente vai podendo localizar isso no fazer clínico. Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar falando sobre psicologia da Gestalt. E isso é muito importante porque existe uma confusão muito grande entre gestalterapia e psicologia da Gestalt. Qual é a diferença? Primeiro, eu preciso que você saiba que a psicologia da Gestalt ela veio antes da gestalterapia. Por isso que ela é uma das bases.
né? Ela é percussora, né? A psicologia da Gestalt, ela não tinha pretensão de fazer clínico. A gente está falando de estudos psicofísicos que começam em laboratório por volta de 1910, 1912 na Alemanha. Então a gente tem, enquanto a Gestalt terapia tem como principal figura, né, o Frederick Salomon Pius, ou o nosso querido Fritz, se você preferir chamar assim também. Na psicologia da Gestalt a gente tem como referências o Kafka, o Wertheimer, o Kuhler, que são nomes de cientistas que estudavam processos de percepção e movimento, né? De forma, percepção, movimento. Então, até então, a psicologia da Gestalt, ela era feita em laboratório, eram estudos, né? De percepção mesmo, né? E aí, como que isso, Vanessa, impacta na Gestalt terapia? Primeiro, a gente precisa saber que o Fritz, ele ficou um tempo, né, estudando ali no laboratório de psicologia da Gestalt. Inclusive, foi lá que ele encontrou a Laura, que casou depois com ele e virou a famosa Laura Pius, né? Então, ele passou um tempo estudando, entendendo os processos no laboratório de psicologia da Gestalt. E nesse laboratório, se entendia, né, a psicologia da Gestalt como um todo, ela se constrói a partir de alguns princípios, que a gente vai ver um pouquinho mais detalhado depois nos slides, mas princípios até então cognitivos de percepção. Então, o princípio do fechamento, por exemplo, que quando a gente vê a própria palavra Gestalt, né, se eu coloco para vocês a palavra Gestalt sem só as consoantes, sem as vogais, você consegue ler Gestalt. Então, isso é um princípio do fechamento. Você tem elementos-chave, você fecha, né? Os famosos 4 pontinhos que formam o quadrado. Então, eu vejo um quadrado, eu não vejo 4 pontos separados. Um princípio do fechamento. Então, só para você entender que a gente está falando de princípios cognitivos, de percepção visual, de percepção de movimento também, né? E aí, além desses princípios, alguns conceitos-chave que vão interferir muito na nossa prática clínica depois. Como figura e fundo. Quando se fala em psicologia da Gestalt, joga no Google psicologia da Gestalt, você vai ver várias imagens, né, muito características da psicologia da Gestalt, dessa ideia de figura e fundo. Então, quando eu vejo uma figura, todo o restante, aquilo que é o meu foco vira figura e todo o restante vira fundo. Nesse momento, a gente está praticando figura e fundo, né? Se eu viro o foco da câmera aí, do teu olhar, todo o meu cenário vira fundo. Se a gente foca em outro ponto desse cenário, eu viro fundo para você. Então, essa lógica, ela começa muito no processo de percepção visual, tanto é que a psicologia da Gestalt hoje é muito estudada no marketing, né, em vários campos da comunicação também, por isso. E quando isso é trazido para a terapia, isso vai ganhando outros sentidos. Então, hoje, por exemplo, quando a gente está falando da figura que o cliente está trazendo, a gente está falando de onde ele está colocando o foco, no discurso dele, né? Por exemplo, se eu te peço, me conta a tua história, você vai precisar eleger um lugar a partir de onde você fala. Esse lugar é a tua figura. Se eu falo da minha história a partir da minha trajetória acadêmica, isso se torna minha figura. Se eu falo da minha trajetória a partir da minha história com a maternidade, isso se torna figura. E todo o restante, porque eu não sou composta só disso, todo o restante vira fundo. Então, quando esse estudo, que a princípio era estudos da percepção, né, de processos psicofísicos, ele é traduzido pelo Pius, né, no contexto da clínica, ele vai ganhando outros tons. E isso vai ajudando a gente a olhar. Então, por exemplo, se um cliente ele só traz o trabalho é a figura dele na terapia. Por mais que eu saiba que a vida dele não é composta só de trabalho, o trabalho está ocupando um lugar de figura e todo o restante está virando fundo. Então, essa dinâmica pode ser, inclusive, um dos temas terapêuticos, né? Então, quando algo fica complicado no trabalho, a sensação muitas vezes é que a vida está complicada, porque o trabalho vira o centro, né? Assim como o relacionamento. Se o relacionamento está como figura, se eu estou bem no relacionamento, a minha vida está boa.
se eu tô mal no relacionamento, a minha vida tá ruim. Então, o fundo, ele desaparece. Muitas vezes, entender isso ajuda a gente a ampliar, né? Ok, o relacionamento tá ruim, mas o que existe para além do relacionamento? Uma coisa que me veio agora que é muito presente também é pessoas que estão no processo de aposentadoria. Se essa pessoa viveu a vida inteira em função do trabalho, quando ela se aposenta, muitas vezes a sensação é de perda de sentido de vida. A gente tem um índice muito grande de depressão no processo de envelhecimento, né? Sobretudo pós-aposentadoria. E a gente não pode esquecer que a nossa sociedade ela se estrutura a partir da lógica do trabalho. Então, o trabalho é a figura. Todo o restante vira fundo, né? Muitas vezes a gente corre esse risco. Então, quando sai o trabalho, com o que eu fico? Eu já não sei mais o que eu gosto para além do trabalho, eu já não sei mais o que fazer para além do trabalho, né? E se isso acontece principalmente de um dia para o outro, é quase que perdi o chão, né? Então, são conceitos que começam na psicofísica, mas que quando são traduzidos no processo terapêutico, a gente consegue entender algumas lógicas que ajudam muito na condução clínica, né? Uma outra coisa que eu acho importante trazer para vocês é que dentro da psicologia da Gestalt não existe uma coisa mais importante que outra. Então, aquilo que é figura não necessariamente é o mais importante. A Gestalt ela não se interessa nem pela figura, nem pelo fundo especificamente. Ela se interessa ela, claro, se interessa pelos dois, mas principalmente pela relação entre eles. Como é que essa dinâmica faz parte da minha vida, né? Tudo que se cristaliza e é eleito como único norte pode ser complicado, porque a gente começa a entender que a vida é dinâmica, as nossas necessidades são dinâmicas, né? Enfim, é só uma palhinha de como que essa teoria, ela na medida que ela vai sendo trazida, né, para o contexto clínico, como que ela vai fazendo diferença no nosso olhar sobre os atendimentos, né, e na nossa condução. Espero que tenha esclarecido alguns pontos aí para você e a gente vai ver mais sobre isso na próxima aula. E nesse vídeo eu vim falar um pouquinho para você sobre teoria de campo. A teoria de campo, ela é trazida, né, pelo Kurt Lewin e ela é uma grande contribuição também para a Gestalt terapia, por isso ela se torna uma das nossas bases, né? A gente brinca muito, né, não porque é o campo, né, quando alguma coisa acontece e faz conexão ali com o que a gente... eu escuto muito de clientes meus, por exemplo, a gente falou sobre trabalho, e ele abre o Instagram e tem lá uma frase sobre aquilo que a gente conversou, né? E aí ele brinca, gente, que é isso, né? E aí, numa linguagem gestalt que a gente brinca, é o campo, né? Assim, você abriu a sua percepção para isso e outros setores, né? A neuropsicologia talvez fale, né? Os neurocientistas de atenção seletiva, né? Quando a gente começa a olhar uma coisa, né? Sei lá, quero comprar um carro vermelho, só vejo carro vermelho, né, na estrada, né? Então, só brincando com você, como que isso começa a aparecer no nosso cotidiano, né? Mas o que o Lewin trouxe de contribuição para a gente pensar a clínica? Primeiro que ele trouxe um esquema em que ele fala de um espaço vital e de uma pessoa, né, que para mim é muito representativo esse esquema, porque ele vai dizer que a percepção dessa pessoa, do lugar onde ela está, ela toma como base os vários vetores que a atravessam. Então, vamos pensar nessa imagem. Se você me vê dessa forma, é porque existe uma luz, existe um cenário e existe também o lugar onde você está, existe o modo como isso está te atravessando nesse momento. Então, às vezes, uma palavra que eu uso, se isso te remete a alguma coisa. Então, a tua percepção é uma construção de tudo isso. Tá, Vanessa, mas como é que eu entendo isso na clínica? Isso me ajuda muito nos processos que eu vou chamar
né, que a gente chama de inclusão. Por quê? O meu cliente, ele está olhando para o mundo ou para a situação a partir de um lugar. A partir de um lugar que tem como base, né, a história dele, o que ele aprendeu que era certo, o que ele aprendeu que era errado, os valores dele, né, a criação que ele recebeu, as influências religiosas e escolares, enfim. E essa base ajuda ele a ver o mundo desse jeito. E muitas vezes o que a gente vai trabalhar é a desconstrução de algumas coisas, a experimentação de outros lugares de olhar. Então pensa que aqui, né, na minha mão é o seu espaço vital e você está olhando o mundo daqui. A terapia, muitas vezes, ela vai te convidar a experimentar. Olha daqui, olha daqui, olha daqui, o que muda no ângulo, né? Então se eu te falo, tá, mas se fosse um amigo seu dizendo que ele é um fracassado, se tivesse a consciência da história dele, algo mudaria? Então eu estou mudando o teu lugar, a tua perspectiva de olhar, né? Então quando a gente fala da teoria de campo, a gente está falando de tudo isso que nos atravessa e dessas possibilidades de mudança. Aí eu te falei que isso me influencia no conceito de inclusão. Por quê? Porque a ideia de inclusão para a Gestalt terapia é eu olhar a partir de onde você está. É diferente da empatia. Na empatia, eu te vejo triste, eu acesso a minha tristeza e eu me aproximo de você porque eu também já fiquei triste. Na inclusão, eu quero olhar a partir de você. Eu nunca vivi o que você viveu, mas eu fico pensando, por exemplo, se eu fosse esse homem de 40 anos, né, que viveu uma série de relacionamentos abusivos, eu fico pensando quanto que provavelmente eu também teria medo de me relacionar de novo. Eu não vivi isso, mas eu tento me incluir na tua história de vida, no teu contexto, para eu me aproximar de você. Quando eu faço isso, eu me aproximo de várias coisas que te atravessam. Então, uma das grandes contribuições do Levin é a ideia de que existe uma percepção a partir de um espaço vital, a partir de coisas que atravessam a minha vida, a minha história, né? E isso ele chama de vetores, né? A gente vai poder falar um pouquinho mais na aula estruturada com os slides, mas assim, é importante para mim que antes de você ficar conectada muito com os conceitos, que você entenda a função disso, né? O tempo inteiro, né, eu estou te provocando a olhar de outros lugares, a aprender a partir de outros modos, né? A gente começa primeiro conversando, depois a gente vai formalizando, estruturando, porque é assim que a gente aprende vivendo, né? A criança, primeiro ela brinca, né? Ela brinca com o livro, ela brinca, depois que ela vai entendendo as regras, depois ela... E isso vai aproximando o desejo, vai aproximando a vontade de querer mais, de saber mais. Enfim, eu espero que esteja fazendo sentido aí para você esse nosso percurso. E eu espero que a teoria do Kurt Lewin, né, a teoria de campo, ressoe aí. Né? Como é que isso faz parte da tua história? Como é que você pensa no teu campo? Como é que a tua percepção de vida hoje pode ser pensada a partir das interferências que você recebe, das falas que você já recebeu, do lugar onde você estudou, enfim, né, da religião que você tem, da cor que você tem, da família de onde você vem, enfim, é sobre isso, né? Não existem percepções certas e erradas, existem contextos de percepção, né? Uns diferentes dos outros e tá tudo certo. Enfim, até a próxima aula. Nessa aula, eu vou contar para você um pouquinho sobre a teoria organísmica, que é uma das coisas que eu mais gosto das bases teóricas da Gestalt terapia. Você vai entender por quê. A teoria organísmica, ela foi criada por um carinha chamado Kurt Goldstein. Ele era fisiologista, né? E ele começou estudando soldados pós-guerra. Esses soldados, eles tinham lesões cerebrais por conta, né, dos ferimentos de guerra. E ele começou a tentar entender o que acontecia
a partir dessas lesões cerebrais. E o Goldstein, ele percebeu que não era só uma questão meramente física, né, orgânica, fisiológica, que isso afetava o organismo como um todo. A partir disso, surgiu a teoria organísmica, né? Qual é a ideia da teoria organísmica? A ideia é que todo o nosso corpo está conectado. Ele parte muito do que a gente falou na psicologia da Gestalt sobre figura e fundo, né? Da ideia de figura e fundo, para pensar essa interferência no organismo como um todo. Então, por exemplo, o sintoma ele passa a ser tratado não como alguma coisa que tem que ser eliminada, mas como uma adaptação do organismo a determinadas interferências ambientais e sociais, ou uma adaptação interna do organismo a mudanças internas, né? Vou te dar um exemplo. Vamos pensar que você está com a pressão baixa e você precisa trabalhar, você precisa entregar coisas. E o teu corpo está com a pressão mais baixa e você continua tentando fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Chega uma hora que o que acontece? Você desmaia. O que é a pressão baixa? Né? A pressão baixa, biologicamente, tem pouca pressão sanguínea, né, para o seu sangue ir dos pés até a cabeça. Então, tanto é que a gente vai ficando pálido, né? A gente vai ficando fraco, porque sangue também é força, né? Então, se tem pouca pressão para bombear, o meu corpo ele precisa, ou eu preciso deitar, né? Geralmente as orientações médicas, deita com o pezinho para o alto para poder o sangue circular mais facilmente, ou sentar. Enfim, eu preciso acalmar o meu corpo porque ele já está com uma pressão mais baixa para circular no restante do corpo. O meu sangue, né? Só que se eu não escuto esse corpo, ele vai precisar se regular. Então, o desmaio, nesse sentido, ele pode ser encarado como um problema, ou ele pode ser encarado como a solução que o organismo encontrou, né, de se equilibrar naquele contexto. Então vamos pensar na função do desmaio, né? Para que a gente desmaia? Quando você desmaia, você geralmente não consegue ficar em pé. Ou você senta ou você cai, né? E aí o teu corpo que estava assim, né, contra a lei da gravidade, e o teu sangue não estava conseguindo ir até, né, a cabeça, se você cai, o teu corpo fica assim, né? Fica na horizontal. Então é muito mais fácil, mesmo com pouca pressão, o sangue circular. Geralmente o que acontece quando a pessoa desmaia, ela volta mais corada, né? Ela antes que estava pálida, volta mais corada. A partir dessa ideia, né? Eu falei com vocês que o Goldstein ele era fisiologista, então ele usava muito a perspectiva do corpo mesmo, né? E foi entendendo como que o corpo ele ia respondendo às situações ambientais, né? E tentando se equilibrar, né? Buscando novos equilíbrios. Se antes o equilíbrio era agora se muda a temperatura, se muda a necessidade do teu corpo, o equilíbrio é outro, né? Isso ele chamou de autorregulação organísmica. A autorregulação organísmica é um conceito que ele trouxe falando da capacidade do nosso corpo de buscar o tempo inteiro o seu equilíbrio. E a gente está trazendo aqui uma ideia de um equilíbrio que não é alguma coisa estática, né? O equilíbrio, ele é dinâmico, então ele vai mudando. O que é equilíbrio para você hoje, financeiramente, o que é um equilíbrio emocionalmente, pode ser muito diferente daqui a um mês, daqui a 2 anos, né? E ele traz também essa necessidade da gente ir atualizando, né? Se atualizando os nossos movimentos de acordo com o nosso equilíbrio. Por que, Vanessa, que você gosta tanto dessa teoria? Primeiro que eu entendo que ela revoluciona a ideia de sintoma, né? Como algo a ser eliminado. Então, quando o meu cliente chega, eu não quero acabar com a crise de ansiedade dele. Pô, mas como assim, Vanessa? A pessoa vem te procurar para você acabar com a crise de ansiedade dela. Eu não quero acabar porque eu entendo que essa ansiedade ela está ali por alguma função. Então, eu preciso investigar e entender essa ansiedade como uma linguagem do corpo, né? Inclusive, na ansiedade, o corpo é muito presente, né? Para a gente tentar diminuir a necessidade disso acontecer. Mas não porque a ansiedade está errada. A ansiedade está ali como uma forma de tentar equilibrar alguma coisa.
o desmaio não é o problema. Claro que todos os movimentos do médico vai ser para evitar o desmaio, que é desconfortável, porque enfim, né? Mas a ideia é justamente que você consiga, a partir da escuta do teu corpo e do teu organismo, né, ir atualizando as necessidades dele. Então, eu entendo que a teoria organísmica ela é muito central no nosso olhar clínico, na nossa condução clínica, inclusive na integração do corpo no processo terapêutico. É a partir da teoria organísmica que a Gestalt terapia tem um olhar tão presente para o corpo, né? Então, não só da fenomenologia, de como está o teu corpo, gestos, enfim, mas de como a tua fisiologia, ela responde, né, aquilo que você está vivendo emocionalmente, né, como que biologicamente o teu corpo, ele sinaliza aspectos da tua vida, né? Então, será que você vomita com qualquer coisa? Será que a tua crise de ansiedade, ela acontece em qualquer lugar? Em qualquer contexto? Então, essas investigações, elas vão trazendo para a gente uma aproximação do que esse corpo está pedindo, né? Então, deixo aqui para você um breve resumo aí da teoria organísmica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas nessa conexão com a tua vida mesmo, né? A teoria organísmica, ela vai trazer para a Gestalt terapia, né, uma investigação diferente sobre o sintoma. Ela quer entender para que esse sintoma está ali, como ele se comporta, né? E agora pensa no teu sintoma. Um sintoma que é presente, seja uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Como é que é ele? Em que momentos isso acontece? O que isso pode estar falando do teu contexto? Enfim, é só uma pequena provocação para a gente terminar essa aula e seguir essa discussão. Grande abraço. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre estudo de caso. E eu vou começar contando para você por que essa aula existe, né? Quando eu comecei na Gestalt terapia, tudo era muito lindo, mas tudo parecia muito aberto. E de fato né? Um dos nossos focos é justamente a liberdade, a experimentação, o trabalho com aqui e agora. Mas eu sentia também que quando eu falava que eu gostava da Gestalt terapia, eu sentia um movimento também de a Gestalt terapia não tem base. Como é que você vai fazer isso na prática, né? E durante o processo da minha formação clínica, eu senti muito falta de uma estrutura, até nos processos de supervisão. Tá, mas por que ir por aqui, não por aqui? Como que você chegou nisso, né? E é claro que tem um processo intuitivo ali envolvido, né? Mas eu sentia falta de alguma estrutura. Então eu comecei a estudar sobre estudo de caso em Gestalt terapia. Como é que se podia fazer sem abrir mão dos princípios da abordagem, sem abrir mão do olhar fenomenológico, né? Mas como eu podia ter algum olhar um pouco mais panorâmico? E aí surgiu esse modelo de estudo de caso que eu vou apresentar para vocês ao longo desse curso, né? Foi um modelo de adaptações a partir de referências que eu fui olhando e de elementos que eu fui trazendo a partir da minha clínica mesmo, né? Então, o estudo de caso, primeiro ele vem responder, eu sou professora universitária, então uma das coisas, né, que a gente tem de gargalo ali na abordagem da Gestalt terapia é que é muito incipiente a inserção da Gestalt terapia nas universidades, né? Ainda é uma abordagem que o foco é muito a prática clínica. Então as pessoas se formam, fazem a especialização, né, a pós-graduação, e elas ficam na clínica. São poucos os Gestalt terapeutas que se aventuram a ir para a academia. Então, com isso, agora a gente tem um aumento das produções, mas a gente tinha poucas produções, né? E eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços. E quando a gente falou de estrutura, né, era uma coisa mais incipiente ainda. Então, o estudo de caso ele tem a função de organizar alguns raciocínios. Em nenhum momento a gente deixa de olhar para a singularidade
daquela história, né? Então, a gente vai falar por uma questão de convenção, como estudo de caso, mas, na verdade, o tempo inteiro a gente está olhando e cuidando da história de alguém. E isso é muito importante, né? Esse curso ele vai trazer, ao longo da tua trajetória, aí, alguns elementos sensíveis, né? De história, de imagens, justamente para a gente não cair numa coisa estritamente técnica. A técnica, ela é um objetivo, tá? Mas ela precisa vir alinhavada com a humanidade, né? Com a delicadeza, com a artesania que o cuidado terapêutico exige. Então, o primeiro movimento, assim, é que o estudo de caso, ele é uma coletânea e uma organização de informações que você vai tendo do teu cliente ao longo das sessões. Então, é como se a gente arrumasse essas informações. Como a gente trabalha com fenomenologia, a gente não estrutura a sessão, a gente vai deixando vir. Isso é um princípio, porque o cliente ele vai compartilhar aquilo que ele está pronto para compartilhar também. Só que ao longo do tempo, se o terapeuta não cuida, ele fica meio perdido, né? Assim, mas isso foi antes ou depois daquilo que ele me contou, né? E algumas informações podem ir se perdendo. Então, o estudo de caso, ele substitui um pouco o que a gente chama de relato de sessão, né? Que é aqueles relatos mais extensos da sessão. No estudo de caso, eu vou organizando as informações por alguns tópicos e, a partir disso, eu vou tendo um olhar panorâmico. Eu costumo dizer que na sessão terapêutica a gente tem o olhar do micro. É o gesto, é a mudança de voz, é aquilo que o meu cliente está conseguindo contar, é o como ele está conseguindo contar. No estudo de caso, eu olho o macro, né? Eu olho o que se repete, eu olho os contextos a que eu tive acesso a partir das nossas sessões terapêuticas. Isso vai me dando panoramas importantes, né? É um momento também em que a gente organiza as teorias. Que tipo de teorias, que tipo de materiais podem me ajudar, que tipo de experimentações podem ser interessantes, né? Então, essa construção do estudo de caso vem também muito a partir da minha experiência como supervisora clínica, né? Como em tão pouco tempo passar coisas tão cruciais da abordagem para ajudar, né, durante um semestre, né, por exemplo, o meu estagiário a conduzir uma sessão, né, entender o que é fundamental, enfim. Então, eu espero muito que essas aulas façam sentido para você e que te ajudem aí na construção, né, do teu estudo de caso. A gente se vê na próxima aula, então, falando um pouquinho mais do formato e da diferença do prontuário do estudo de caso, ok? Até lá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre estudo de caso, sobre a diferença, né, para os prontuários clínicos, por exemplo, os registros. É muito importante, assim, a gente fala de registro, mas que tipo de registro eu preciso fazer? O que acontecia comigo em supervisão é que muitas vezes a pessoa fazia o registro, mas chegava na hora de fazer um relatório, ela não conseguia usar aquele registro para o relatório, ela ficava confusa, tinha muita informação, ela não sabia o que focar no relatório. E para conduzir o caso mesmo, né? De descrever o que o cliente falou na sessão, mas, Vanessa, como é que eu arrumo isso? O que isso fala, né? Do que eu preciso trabalhar ali com aquele cliente? Então, a diferença, né, é que no prontuário e no estudo de caso, quando a gente une as duas coisas, eu tenho os dados do meu cliente no início e eu tenho os raciocínios teóricos e técnicos em seguida, né? Então, eu tenho um registro único que vai sendo atualizado ao longo do tempo. E que me facilita na hora de fazer um relatório, por exemplo, de entender que tipo de coisa que coloca, né, que tipo de coisa que não coloca. Como a gente falou, assim, o foco é sempre pessoa a pessoa. Então, eu continuo falando de uma história, né? Esse prontuário ele vai me ajudar a olhar pontos importantes dessa história. E aí, só contextualizando para você, você vai receber um arquivo com vários pontos, né, e explicação de cada um desses pontos. Ao longo do nosso curso eu também vou explicando para você cada um dos pontos desse prontuário, desse estudo de caso.
Mas o que eu preciso que você entenda é que aqui a gente vai usar muito uma perspectiva da Gestalt que é de parte e todo. A gente vai olhar partes para pensar o todo. O estudo de caso ele tem muito essa função, né? A gente vai olhar pedacinhos dessa história, elementos importantes e a gente vai tentando conectar com o todo. Então, um exemplo. Essa pessoa, ela tem alguns sintomas, por exemplo, né? Ela tem uma doença de pele, ela tem psoríase, por exemplo. E aí eu tenho a parte de sintomas biológicos, né? Eu tenho a parte de relações familiares, então ali, se eu tenho informações sobre essa família, sobre outras pessoas que tenham psoríase, outras doenças de pele nessa família, isso é alguma coisa familiar. Eu tenho informações sobre... tem um campo que a gente chama de contextualização história, em que todas as partes importantes da história do meu cliente eu vou concentrando ali. Então, às vezes, nesse contexto, eu descubro, por exemplo, que o meu cliente a psoríase dele começou quando ele teve uma perda importante na família, por exemplo. Então, nesse sentido, o estudo de caso ele tem muito essa função da gente poder, aos poucos, conectar as informações, sempre respeitando o tempo do cliente, né? Sempre respeitando o que essa pessoa pode falar. Então, a gente tem um micro, que é a sessão, que é o movimento do cliente de chegada, inclusive na terapia, né? Os passos dele de chegada, o quanto que ele consegue dividir com você sobre a história dele. E a gente tem o estudo de caso, que eu vou pegando esses pedacinhos que parecem nada. Tem uma informação que me é valiosa ali, eu coloco no prontuário, eu boto no estudo de caso. E no todo, né, na medida que a gente vai atualizando isso ao longo do tempo do processo terapêutico, esse conhecimento dessa história vai sendo construído em camadas. O nível de consciência que essa pessoa vai tendo da história vai aumentando ao longo do processo terapêutico, né? E um ponto que eu sinto muita diferença na minha intervenção, né? É muito mais fácil de eu conectar aspectos da história dessa pessoa e muitas vezes transformar isso em intervenção para ela, né? Eu lembro que você me contou de tal momento que você viveu tal coisa e na minha memória tem registrado que você sentiu algo parecido aí. Isso faz sentido para você? Essa informação, checa se essa informação ela ressoa aí. Então, eu consigo fazer intervenções que contextualizam um pouco mais as informações que o meu cliente me traz. Então, esse é dos grandes benefícios de se fazer um estudo de caso, né? Então, dito isso, vamos lá para a próxima aula para você entender passo a passo como é que a gente faz e o que a gente pensa. E só para mais um parênteses, né? Estudo de caso é uma coisa que não termina, porque a gente entende que esse sujeito ele é construído ao longo do tempo. Então, o nosso estudo de caso, ele também eu não fecho o estudo de caso. Ele vai sendo atualizado ao longo do tempo. Assim como eu me atualizo enquanto terapeuta, assim como você se atualiza enquanto terapeuta, seu cliente se atualiza enquanto sujeito, enquanto pessoa nas relações dele com o mundo. Então, não entenda que você vai pegar esse modelo de estudo de caso, você vai fazer para todos os seus clientes e acabou. Não, isso vai sendo construído ao longo do tempo, ok? Dito isso, vamos lá para a próxima etapa. Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a artesania do trabalho terapêutico. É muito importante a gente olhar para o trabalho terapêutico como um fazer que é muito singular, né? Então a gente corre o risco de virar técnico. E técnico é aquilo que chega a pessoa, eu tento classificar ela ali dentro de um DSM, dentro de alguns pontos da teoria da psicologia e vou instrumentalizando esse fazer, né? E aí como o artesanal ele faz diferença no nosso fazer terapêutico. O primeiro contato que eu tive mais profundamente com artesanato, com artesanal, com coisas artesanais, foi durante a especialização de Gestalt terapia, né? Depois na minha roda de amigos com a palhaçaria.
e seguir nisso. Com mestrado, eu fui estudar saúde mental e trabalho e conheci um autor chamado Richard Sennett, que ele tem um livro chamado O Artesão, e ele vai falar da importância das manualidades, né? Então, a partir disso, foram acontecendo costuras, né, com autores que vão trazer um pouco essa importância. A artesania, né, o artesanato, a artesania, ele vai trazendo a manualidade, né, vai buscando na gente, né, memórias transgeracionais. Então, quando eu penso em cozinha, por exemplo, no gourmet, né, antigamente o gourmet muitas vezes era comida de vovó, né, que fazia ali a coisa, né, com o tempero dela, com uma coisa mais delicada, né? Muitas vezes o artesanato é esse momento de construção, de criação, de memórias. Então, se eu faço um bordado, né, lembro da minha avó, lembro de como ela bordava, lembro das toalhinhas bordadas que eu tinha quando criança. Então, o fazer artesanal, ele resgata memórias e ele resgata a importância daquele processo individual, né? Então, um bom artesão, ele tem uma história com cada peça, porque não é serializado. E é justamente por isso que cada peça é importante, né? Os artesãos, inclusive, muitas vezes têm dificuldade de vender o artesanato, porque a história com a peça faz com que aquilo seja difícil de botar valor naquela peça, né? E quando a gente traz esse processo para a psicoterapia, a gente está falando do valor de uma relação, a gente está falando do valor de uma história, né? Então, uma das coisas que eu fui descobrindo foi da importância de eu me voltar para processos manuais e resgatar essa artesania cada vez mais e ir fomentando cada vez mais isso na minha clínica. Então, quando eu comecei a sentir que quando eu ia para aquarela, eu aprendia coisas intuitivamente ali no processo da aquarela que me ajudavam na clínica. Uma das coisas que a aquarela me ensinou, por exemplo, foi que muitas coisas precisam ser construídas em camadas. Você sabia disso? Na aquarela, se a gente pinta e tenta colocar outra cor por cima, muitas vezes as cores se misturam, né? E se você espera a camada secar, você tem um outro efeito. Então, o efeito de processo, né? O efeito de coisas que são feitas em camadas. E o quanto que isso é importante quando a gente pensa na clínica. Às vezes, a conscientização ela precisa vir em camadas, porque eu não dou conta de olhar para tudo de uma vez, né? Então, essa delicadeza que a artesania propõe e fomenta, de alguma forma, ela vai trazendo para o terapeuta paciência, né? Um olhar processual e um olhar de valor, da singularidade. Então, a minha história com você é única. Ela não vai ser igual à minha história com outras pessoas. E isso traz um valor para essa história que não é monetarizado, né? Então, eu queria só trazer para vocês a contribuição disso e mostrar um pouquinho da aquarela, né, como uma das pontes de arte, né? Eu falei da palhaçaria, tem a dança, enfim. Escolhe a tua forma de expressão ou as tuas formas de expressão e vai experimentando o quanto que a arte pode fazer diferença na sua clínica. Eu vou estar aqui esperando, muito contente, você me contar os resultados desse processo, viu? Até já! A minha história com a arte sempre foi uma história muito passiva, né? Eu aprendi a admirar a arte dos outros, mas não fazer. Eu sempre entendi que eu não era artista, que eu não tinha condições de fazer, né? E a Gestalt terapia foi quem me apresentou um outro olhar. Então, o olhar da experimentação, né? Quando a gente fala de experimentos em Gestalt terapia, a gente muitas vezes associa a cadeira vazia a técnicas específicas, né? De experimentos que se usam na abordagem. Mas eu acho que a grande contribuição é justamente o momento
o movimento, né, do quanto que a gente consegue se conhecer e se transformar no processo de permissão da experimentação. Então, foi a partir de um workshop de palhaçaria que eu entendi que eu precisava experimentar coisas diferentes. E depois veio a aquarela, né, que eu sempre admirei, comprava coisas em aquarela, fazia encomenda de quadros em aquarela, mas nunca entendi que eu podia pintar, por exemplo. E isso foi se aproximando de mim, assim, uma vontade de fazer, e me ajudou muito a ideia de que eu estava pintando para mim, de que isso era um momento meu, comigo. E foi virando um hobby, né? E uma coisa que eu acho que foi importante foi entender que eu não precisava ser profissional no meu hobby. Era para mim, né? Não precisava ser visível para o outro. E isso foi trazendo liberdades muito importantes e liberdades também para o processo terapêutico, porque a aquarela começou a entrar no processo terapêutico como metáfora, ela começou a entrar como convite nos workshops também. E hoje a aquarela faz parte da minha vida, né? Essa pintura aqui, por exemplo, é uma pintura que foi a minha filha que fez, né? Então a gente tem momentos de pintar com aquarela, né? Momentos de inventar e fazer o que dá na cabeça, e a partir disso coisas importantes vão sendo construídas, né? Inclusive essa ideia, né? Se eu pergunto à minha filha de 2 anos, você sabe pintar com aquarela? Ela fala, sei. Ela não tem dúvida de que ela pode. Isso fala da nossa percepção sobre a nossa potência. E aí isso foi me batendo assim, como assim? Se alguém me pergunta, eu falo, eu não sei pintar. E minha filha de 2 anos fala, eu sei. E pinta, né? Então quando ela fala, eu sei, ela não quer saber se ela vai corresponder a algum padrão de pintura ou se isso é validado ou não. Ela sabe e ela vai fazer. Entende o ponto de liberdade que mora nisso? E quando a gente fala de Gestalt terapia, a gente fala disso, de construção de liberdades, né? De construção de fazer do seu jeito, de poder ser do seu jeito, de poder experimentar do seu jeito. Quanta liberdade que mora nisso, né? Então, isso é só um pouquinho da divisão, né? De poder dividir com você o quanto que a história com a arte não é a história de produzir artes vendáveis. A história da arte não é uma história de fazer coisas perfeitas. A história com a arte é uma história de se reconhecer e resgatar a própria consciência de potência a partir do fazer artístico. É poder ver a tinta e ver isso como um convite. Não sentir medo de fazer errado. Então, essa virada é que faz toda a diferença, né? Te convido a brincar com a aquarela, né? Antes de pintar a aquarela, brinque com a aquarela. É água, é pincel, é tinta, é papel. Vamos ver que bicho que dá, né? Vamos ver o que você pode produzir aí. Vem comigo. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês de uma forma muito amadora, apresentando alguns elementos, né? Fiquei pensando que, já que eu fiz o convite para você aquarelar comigo, você pode levar, né? Ele é ferro e fogo e querer aquarelar. Mas quando eu comecei, eu não sabia nada. Inclusive, eu não sabia nem a diferença da tinta de aquarela de uma tinta guache, por exemplo, né? E eu lembro que a minha primeira oficina foi na pós-formação com a Wani Belmino. E foi muito gostoso, porque ela me apresentou algumas coisas e daí de lá eu não parei mais, né? A aquarela ficou parte da minha vida agora, né? E agora parte da vida da minha filha também. Então, o papel que eu estou usando aqui, né, é o papel 250. Isso é muito importante, assim. Você pode fazer aquarela com outros papéis, mas esse tipo de papel, ele absorve a água e geralmente está escrito, né? Que é papel para aquarela. E aí o efeito fica diferente, né?
E tem os pincéis tradicionais que a gente usa com esse elemento aqui que a gente chama de goda, né? Você pode colocar uma aguinha e ir pegando. E tem esses pincéis que eu fui descobrir depois também, que chama Aquabrush, que são os pincéis que ele já vem com água. Então, foi com eles que você me viu pintando ali, porque é mais básico, né? Para quem quer ter aquele kitzinho, no meu caso, eu deixo um kitzinho no consultório, e às vezes no intervalo entre um atendimento e outro, quando eu estou muito estressada, eu quero relaxar, é ali a minha fonte de expressão e já fica ali junto, né? E a tinta de aquarela também tem vários tipos, né? Essa daqui é da Pentel, que tem, são bisnaguinhas, né? E aí tem de várias cores também. E tem aquelas tintas mais tradicionais que a gente consegue de aquarela para estudante mesmo, né? Aquarela escolar, que são aqueles estojinhos, enfim. É muitas vezes o que eu uso com a minha filha, por exemplo, né? Então, deixo aqui o convite para você aquarelar da tua forma, com os teus materiais, com os teus recursos, enfim. Esses portas-retratos, né? Pode ser um porta-aquarela também. Eu pego no Sr. Mota Design, né? Eu compro com ele. E eu vou deixar também o link da loja para vocês aqui embaixo. Enfim, com a foto dos materiais, vai ser uma delícia te ver aquarelando, né? Saber os teus percursos com aquarela. Lembrando que o objetivo aqui não é fazer grandes obras, mas é se permitir. Então, se você se permite, boa parte do processo já está acontecendo, né? É a liberdade que mora entre a tinta, a água e o papel. E a sua criatividade, né? Fico por aqui. Grande abraço. Alguns de nós um dia estivemos plenamente abertos para nos relacionar com o mundo, mas fomos violentados, invadidos ou menosprezados em algumas dessas experiências. E para isso, foi preciso nos fechar, construir proteções que em algum sentido hoje podem nos impedir de viver as relações que desejamos viver. Alguns de nós também podemos vir de uma história em que o desejo do outro era sempre mais digno e mais importante que o nosso. Então, construímos relações de servidão e utilidade, onde os nossos desejos e limites estão sempre em último lugar. Hoje, essas relações podem nos sufocar. A dificuldade de dizer não, de colocar limites, cria aprisionamentos sutis em espaços que nos pertencem. Bem poucos de nós fomos criados em ambientes que mostraram o nosso valor e construíram pontes saudáveis na relação com o outro, o que precisa de investimento dos dois lados para que aconteça. Geralmente, essa experiência vem de um caminho de construção pessoal, repleto de questionamentos e doses diárias de autoconhecimento. É um caminho doído, mas que, em geral, cabe naquelas dores tão necessárias ao nosso amadurecimento.